Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário em que o colega ou a colega estiver assistindo a esse vídeo, rápido vídeo, para tratar, vídeo destinado a tratar do tema 796 do STF. Deixa eu até botar aqui embaixo. Tema 796 do STF. Um segundo para quem quiser anotar. Tema que trata, né, decisão que trata do ITBI, mais especificamente da não incidência do ITBI quando fazemos integralização de capital social mediante patrimônio da pessoa física, ok? Vou botar aqui na tela e disponibilizarei também aqui embaixo desse vídeo a decisão. Vamos olhar aqui os embargos declaratórios, porque nele nós já conseguimos observar o que nos importa dessa decisão, ok? Origem, né? Estamos olhando a decisão dos embargos declaratórios no recurso extraordinário número 796376 de Santa Catarina, ok? Relator, ministro Alexandre de Moraes. Embargante, Luz Frama Participações. Gente, olha, quem entrou com a ação era quem? Uma holding, ok? Participações Societárias Limitada, ok? Só para mostrar para vocês do que nós estamos aqui falando. Legal? Ementa, embargos, se você ainda não leu, se você já leu, me desculpe, né? Mas se você ainda não leu essa decisão, quero mostrar como ela é importante, apesar de não ser nenhuma novidade, como ela é importante para nos tranquilizar, digamos assim, e também para podermos levar essa informação aos órgãos da administração pública com o qual teremos que nos envolver no desenvolvimento do trabalho do planejamento sucessório, mais especificamente falando do estabelecimento das ditas holdings familiares, ok? Maravilha, vamos lá. Olhando ainda ali o texto, né? Ementa embargos de declaração e inexistência de vícios de fundamentação no acórdão embargado, rejeição. Então, embargos rejeitados. Mas o que nos interessa, né? Não interessa o motivo da rejeição dos embargos, mas o que nos interessa é aqui, ó. Relatório. Ementa constitucional e tributário, imposto de transmissão de bens imóveis, ITBI, imunidade prevista no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição Federal. Se o colega ou a colega não lembra desse artigo, faço aqui uma forte recomendação da leitura pontual desse artigo. Por quê? Porque é muito, muito importante nós termos a questão do ITBI na ponta da língua quando estivermos lá explicando ao nosso potencial cliente em planejamento sucessório, mais especificamente em holding familiar, da possibilidade de não incidência, ali está a imunidade, a gente tem uma distinção de termos entre o Código Tributário Nacional e a Constituição, mas o que nos interessa é não ter que pagar ITBI em situação específica prevista no artigo 156, parágrafo 2º da Constituição. Gente, não é que no passado incidisse, já estava previsto na Constituição. Essa decisão veio confirmar para o futuro, né, o que a gente já sabia, não incide. Agora, por que eu estou falando disso, né? Pensando em futuro para argumentação, se você tiver qualquer dificuldade na municipalidade, com a fazenda municipal, quanto à não incidência do ITBI para o caso do seu cliente. Nós vamos analisar depois em outros vídeos, né? Existe ainda situações em que, mesmo assim,
a municipalidade vai lá e aplica, né, diz que sim, incide o ITBI. Aí nós vamos ter que explicar ao cliente que é mais prático fazer igual a holding, recolher o ITBI, ainda é mais barato que o inventário, e depois entrar com uma ação visando a restituição desses valores cobrados indevidamente, ok? Maravilha, mas isso a gente conversa em momento próprio. Aqui eu só quero falar dessa decisão, tá certo? Dessa decisão aqui, então, decorrente do recurso extraordinário lá de Santa Catarina, 7966376, ok? Vamos lá, né? Imunidade prevista no artigo 156, parágrafo 2º, 1 da Constituição. Aplicabilidade até o limite do capital social a ser integralizado. Gente, o artigo 596 fala justamente da não incidência do ITBI para integralização do capital social mediante bens lá, por exemplo, bens, né, da pessoa física, ok? Então, a decisão só está aclarando, só está repisando, né, nem aclarando, só está reafirmando o texto constitucional, ok? Então, a Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica. Texto do artigo 156, parágrafo 2º da Constituição Federal. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento em bens ou direitos que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI, Recurso extraordinário a que se nega provimento, tema 796. Deixa eu ver se eu consigo aumentar sem perder a centralização. Deixa eu diminuir uma coisinha aqui. Pronto, para ficar grande o suficiente para você ver. Recurso extraordinário a que se nega provimento, tema 796 fixa a seguinte tese de repercussão geral. A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Ok? Gente, deixa eu fazer um whiteboard aqui para a gente... Desculpa, já estava aqui uma gravação, uma imagem de aula passada, mas o que a decisão está dizendo? Olha lá. Pensando no nosso caso de holding, mas poderia ser qualquer outra integralização de capital social, né? Olha lá, gente. A nossa holding. Vamos fazer uma caixinha aqui sendo a nossa holding, ok? Que era o caso aqui, né? O pessoal entrou na justiça falando uma holding. Já faço um ampassando do caso, apesar que a gente já conversou sobre isso em outras oportunidades. Pessoa física. Pessoa física criou uma pessoa jurídica para proteção de patrimônio e talvez para fins de sucessão, né? Depois faz, então, a doação de cotas, ok? Mas isso não é o que a gente está aqui analisando. Eu vou até apagar para não gerar problemas aqui, tá bom? Para não gerar confusão para ninguém. Do que nós estamos falando? De patrimônio da pessoa física, ó, casinhas para ser o patrimônio da pessoa física. Esse pessoal, essa família que constituiu uma holding lá em Santa Catarina, eles tinham muito patrimônio. E eles queriam o quê?
fazer a integralização do capital social com esse patrimônio da pessoa física, né? Bens imóveis integralizando o capital social. Problema que originou essa decisão. Eles fizeram, vamos fazer como exemplo, tá? Uma holding com capital social de 500 mil reais, não é esse o valor, tá? Estou inventando aqui, mas é só para exemplificar para vocês. E o valor desse conjunto aqui de patrimônio que eles queriam jogar lá para dentro da PJ era de 10 milhões, 20 vezes maior o patrimônio. Então eles queriam jogar esse patrimônio lá para dentro, fazendo 500 mil reais, integralização de capital social de 500 mil reais com bens imóveis, e fazer mais o quê? Reserva de capital com o restante. Reserva de capital com o restante. Ok? Gente, lá o artigo, vou mudar de cor para ficar claro aqui também, né? O artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1º, da Constituição Federal diz o quê? Que o que for levado para integralização de capital. Integralização. Ok? Integralização de capital não incide ou está imune de ITBI. O que é integralização de capital nesse exemplo aqui de 500 mil reais? Qual é o montante a ser integralizado? Se o capital social é de 500 mil e eu quero integralizar 500 mil, os 500 mil. Então a decisão disse o quê? Sobre os 500 mil não incide. Uma flechinha aqui. Sobre os 500 mil não incide o ITBI, porque é integralização do capital social. Ok? A letra está ruim, mas eu acho que vocês conseguem ler. Agora, por outro lado, os outros 9,5 milhões não eram integralização de capital social, eram reserva de capital. Reserva de capital tem essa isenção e imunidade lá do 156 da Constituição Federal? Não. Então, aqui, o que disse a decisão e o que eu acho que está plenamente conforme a previsão constitucional é que há que se pagar o ITBI. Ok? Tranquilos? Por que eu estou falando disso aqui? Repisando, conversando de novo com você sobre essa situação. Porque muita gente mesmo, ok? Se apavorou com essa decisão e disse que não mais seria possível falar em holding familiar ou holding familiar não mais valeria a pena porque agora teria que pagar o ITBI. Não, veja bem, nessa situação, nesse caso concreto, as pessoas não quiseram usar os bens apenas para a integralização do capital social, eles quiseram o quê? Fazer também reserva de capital. E reserva de capital não tinha o benefício de não incidência ou de imunidade do ITBI. Ok? Nos termos da Constituição, imunidade do ITBI. Ok? Nos termos da decisão também, né? Imunidade do ITBI. Ok? Mas eles poderiam ter integralizado um capital social de 10 milhões de reais, não poderiam? Poderiam, e não teria incidência de ITBI. Dá para acompanhar? Sim, não, talvez, pode ser, quem sabe. Eu sei que você está assistindo a aula gravada, mas eu faço igual essa provocação para dizer que, claro, que ele estava, a família tentava, né,
tudo é tentativa. Aqui era sabido que não estava correta, eu imagino, né? Mas, gente, aqui nós teríamos um ITBI, por exemplo, levando em consideração o ITBI de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, nós teríamos 3%, nós estaríamos falando a valor de mercado, né? Levando a valor de mercado esses bens, eu não sei daí exatamente mais detalhes do caso concreto aqui, mas pensando nesses 10 milhões, né? Eu teria o quê? Incidência de ITBI na casa de 3%. Então é um belo dinheiro, claro, tentaram economizar, ok? Mas eles não queriam economizar, perdão, antes que eu incorra em erro aqui, né? Eles não queriam economizar ITBI, eles achavam que assim economizariam ITBI, esses 3%, mas eles estavam pensando o quê? Em redução do capital social daquela pessoa jurídica, da holding, da sociedade de participação, ok? Visando provavelmente o quê? Num segundo momento, na hora de fazer a doação das cotas da holding, ter menor, né, um valor menor, antes ou depois, aí eu não acompanhei o caso concreto, não sei, até porque eu não faria holding nesse formato, que aparentemente foi o que eles fizeram, tá? Só para esclarecer, mas aparentemente queriam reduzir o valor do capital social da pessoa jurídica, pensando na doação de cotas para diminuir o quanto deveriam pagar de ITCMD. ITCMD, daí no caso, né, sobre doação de bem móvel, cotas sociais. Ok? Então, por favor, fique atento, não caia, vamos assim dizer, né, na conversa de alguns colegas que falam que o mundo acabou para planejamento sucessório, para holding familiar, em função do tema 796, ok? Não é nada disso. Eles simplesmente afirmaram aquilo que a gente já devia conhecer, que todos que trabalham com holding já deviam estar atentos, ok? Então, mais uma vez, estamos falando do tema 796 do STF, só esclarecendo, só referindo a decisão, alertando que ela não afeta o nosso trabalho, ok? A gente já deveria pensar, né, no sentido de que a integralização, de que jogar aquele patrimônio para dentro da pessoa física, bens imóveis da pessoa física para dentro da pessoa jurídica, deveria ser feito na forma de integralização do capital social, ok? Tranquilos? Maravilha. Mas realmente um vídeo bem curtinho, só para quem não conheceu ainda, quem não teve acesso ainda à decisão do tema 796, né? Um alerta aqui, então, para o tema, para a decisão, né? Mais especificamente, o que nos importa realmente é entendermos a tese, conhecermos a tese fixada, né? De novo, ó, a imunidade em relação ao ITBI, a imunidade em relação ao ITBI prevista no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição Federal não alcança o valor dos bens que exceder, ou seja, os que não excederem o limite do capital social, ou seja, no nosso exemplinho ali, aqueles que estiverem dentro dos 500 mil reais, a ser integralizado. Então, não alcança o valor dos bens que excederam, lá no nosso exemplinho, os 9 milhões e 500 mil reais, porque eles excederam o limite do capital social a ser integralizado, que era de 500 mil reais. Ok? Era esse o recado nesse brevíssimo vídeo e nos vemos em breve com muito mais. Um abraço e até breve.